A relação entre atletas e clubes esportivos sofreu alteração este ano com a aprovação da chamada nova Lei Pelé. Para explicar essas mudanças, a gente conversa agora com o advogado Jean Valbrinck, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Mato Grosso. Doutor Jean, muito obrigada pela sua presença. Para a gente situar, doutor, a gente falou de nova Lei Pelé. A lei anterior, a Lei Pelé, ela é recente, né? A Lei Pelé é de 1998 e durante todo esse tempo sofreu muitas críticas, principalmente pelo seguinte aspecto. O que a Lei Pelé, o principal mote da Lei Pelé foi a extinção do denominado passe, que era um vínculo que os atletas profissionais e amadores também na época tinham com os clubes e que não podiam se desvencilhar disso se não houvesse a anuência do clube ao qual e que detinha o denominado passe do atleta. E a Lei Pelé conseguiu resolver isso, doutor? A Lei Pelé resolveu esse problema e para os clubes ela transferiu os direitos, vamos dizer assim, de posse sobre os atletas para os empresários. Ou seja, só transferiu, mudou o problema, mas continuou existindo o mesmo problema. E essa nova lei, doutor, ela entrou em vigor quando? E ela conseguiu resolver isso? Ela entrou em vigor no começo do ano de 2011, então é bem recente. Ela pretende resolver o problema desse vínculo entre os atletas e os clubes, manteve a extinção do passe, que era uma coisa óbvia, que na nossa sociedade seria voltar ao passe seria um absurdo. E o que ocorre é o seguinte, a nova lei tentou esclarecer e definir melhor as regras na relação entre o atleta e o clube. Antes, surgiram, na redação original da Lei Pelé, surgiram muitas dúvidas e deu margem a esse tipo de situação, que acabou por os empresários serem os detentores dos direitos, chamados direitos federativos dos atletas, ou direitos econômicos, melhor dizendo. E a Lei Pelé ela tenta estabelecer apenas uma relação entre o atleta e o clube, e tentar excluir desse contexto os denominados empresários. De que forma? Estabelecendo melhor as regras, para que os próprios atletas possam administrar seus próprios interesses. Com regras mais claras, eles podem conseguir, não há necessidade de uma pessoa intermediar essa relação. Eles podem diretamente, ficou muito mais claro como que fica a situação entre o clube e o atleta. Basicamente, eles têm, o contrato do atleta é um contrato diferenciado dos demais contratos de trabalho, né? Ele é um contrato por prazo determinado, no mínimo 3 meses, no máximo 5 anos. Fica estabelecido nesse período o valor do salário e as demais, os aspectos do contrato de trabalho do atleta profissional. Findo esse vínculo, extingue-se as obrigações de uma parte com a outra. Ele pode procurar outro clube e o clube também não tem mais nenhuma obrigação com relação a ele. Então, o vínculo fica apenas nesse período que durar o contrato. Doutor, e nesse caso, extinguiu então a figura do empresário? A Lei Pelé, ela almeja, essa nova redação almeja excluir dessa relação, como eu disse, o empresário. Inclusive, ela declara nulo os contratos firmados com terceiros, tanto das pessoas, das entidades denominadas, que são os clubes, né, denominadas entidades formadoras de atletas profissionais, como os atletas. Ela declara nulos esses contratos e na tentativa justamente de excluir da relação os empresários. Doutor, a gente sempre ouve falar, principalmente no futebol, das categorias de base, dos meninos, né, do jovem atleta, e sempre vinculada a essa figura do empresário, né, do olheiro, do empresário. Como é que fica essa situação nessa nova lei? Bom, primeiro, a nova lei tenta resguardar os direitos dos clubes com relação principalmente aos atletas em formação, que seriam os jovens. O que ocorria? Ocorria que com a extinção do passe,
os clubes acabaram, numa visão, ao meu ver, errada, se desinteressando pela formação dos atletas, porque eles pensavam assim, eu vou gastar um dinheiro para investir um dinheiro na formação de um atleta e vai chegar na época que ele vai começar a me dar algum retorno, ele vai pegar, vai fazer o contrato com outro clube e tudo isso ficou para trás. Então, a redação primitiva, como eu falei, não era muito clara e não dava muita segurança jurídica para os clubes. A nova lei tenta, porque como ela é muito recente, acho que só depois de um período que a gente vai poder falar se ela realmente conseguiu os seus objetivos. Mas ela tenta resguardar os clubes formadores. De que forma? Manteve-se a prioridade do clube formador na formalização do primeiro contrato profissional do atleta a partir dos 16 anos e estipulou-se também na nova redação o direito de preferência na renovação, com regras muito claras e muito seguras para resguardar os direitos do clube formador. Então agora o clube tem mais segurança para investir nessas denominadas categorias de base e formar atletas, com diversas obrigações também estipuladas na própria lei, relacionadas a todo o contexto que envolve um jovem, como educação, saúde e as condições de moradia nos clubes e tudo mais que envolve uma criança e um adolescente. Doutor, o senhor mesmo acabou de dizer que essa é uma lei nova. A OAB fez recentemente, agora no mês passado, um evento para explicar, para discutir essa nova lei. Há previsão de novos seminários, encontros, para difundir, para explicar essa nova lei? Esse seminário que foi feito aqui vai ser feito no Brasil inteiro. A meu ver, eu acho melhor aguardar o desenvolvimento de todo esse trabalho, uma maturação maior da lei, inclusive pela própria jurisprudência, para depois nós contarmos com pessoas que possam falar da lei já com uma experiência prática do dia a dia dessa relação aí entre clube e atleta. Dr. Jean Valbrink, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. E assim a gente termina o nosso programa desta semana. Para rever este e qualquer outro programa que nós já gravamos, entre na página do TRT na internet, trt23.jus.br, no link Trabalho em Revista. Ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/TRT23oficial. Mande a sua sugestão de tema para a gente discutir aqui. Nosso endereço eletrônico está agora no seu vídeo. Ou ainda mande no nosso Twitter, @TRT23oficial. Aproveite para seguir o TRT no Twitter e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até a próxima semana.